Você se lembra de Özkan Deniz, o famoso Faruk de A Noiva de Istambul? Aquele homem que conquistou milhões de corações em todo o mundo? Pois bem, a vida dele mudou completamente e o que aconteceu vai te surpreender. Neste vídeo, vou revelar todos os detalhes sobre a vida atual do ator, os desafios que ele enfrentou e as transformações que marcaram a sua carreira. Se você é fã de novelas turcas e quer saber a verdade sobre Özkan Deniz, fica até o final porque as revelações são impressionantes. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo sobre os seus atores favoritos. Vamos lá! Özkan Deniz nasceu em 19 de maio de 1972, em Ankara, na Turquia, em uma família de origem curda proveniente da região de Ar, conhecida por suas tradições musicais e culturais. Desde cedo foi cercado por sons que expressavam emoções profundas, típicos da música curda e turca. Essa herança foi o alicerce de sua identidade artística. Aos 5 anos, sua família mudou-se para Ad, uma cidade mais tranquila, onde ele passou a infância e a juventude. Foi ali que sua curiosidade pela arte começou a florescer, quando aos 9 anos compôs suas primeiras melodias, experimentando instrumentos locais com entusiasmo e sensibilidade. Filho de Sadi Kadri e Deniz, Özkan cresceu em um ambiente simples, mas cheio de incentivo emocional. Seu tio Sakiro, um cantor curdo renomado, influenciou diretamente sua paixão pela música, servindo como exemplo e inspiração. Essa convivência despertou nele o desejo de seguir os passos artísticos da família. Aos 13 anos, movido por um sentimento de propósito, abandonou os estudos para se dedicar inteiramente à arte, mesmo enfrentando críticas e preocupações de quem o cercava. Essa decisão precoce foi o primeiro grande ato de coragem de sua vida. Aos 12 anos, fundou sua primeira banda, chamada Mavi Deniz, que se tornou o espaço onde pôde transformar suas ideias em som. Em 1985, com apenas 13 anos, apresentou seu primeiro trabalho orquestral em Ad, encantando o público com sua maturidade musical. As dificuldades financeiras da família não o impediram de continuar. Ele viajava para cidades próximas como Izmir e Antalya, procurando palcos e oportunidades, carregando instrumentos simples e um sonho enorme. Nos intervalos entre ensaios e apresentações, trabalhava em pequenos empregos para sustentar seus projetos. Durante o ensino médio, descobriu o teatro e começou a escrever e atuar em peças amadoras. Essa experiência o ajudou a desenvolver sua expressão emocional e confiança em público. Mesmo enfrentando cansaço e longas jornadas, nunca desistiu da arte. Em 1988, aos 16 anos, mudou-se para Istambul, determinado a transformar sua vocação em profissão. A vida na metrópole foi difícil. Dormia em quartos apertados, vendia composições e se apresentava em cafés. 2 anos depois, em 1989, viajou para a Alemanha, onde o destino finalmente lhe abriu uma porta. Em Munique foi descoberto por produtores musicais que reconheceram seu talento. Lá gravou seu primeiro álbum, lançado em 1992 sob o título Alat Beni, resultado de muito esforço e persistência. A gravação, feita em condições modestas, refletia sua força interior e a influência de suas raízes curdas. No entanto, o serviço militar obrigatório interrompeu temporariamente seus planos. Longe dos palcos, encontrou tempo para amadurecer e refletir sobre sua trajetória. Ao retornar, estava mais preparado e determinado. Esses primeiros anos moldaram o caráter de Özkan Deniz. Foram tempos de luta, mas também de aprendizado. Ele se transformou em um jovem resiliente, com uma alma profundamente conectada à arte e ao povo. Cada nota que compunha trazia um pedaço de sua história, e cada palco, por menor que fosse, o aproximava do reconhecimento que logo viria. O ano de 1993 marcou o início de uma nova era na vida de Özkan Deniz. Com o lançamento do álbum Meleğim, sua voz ecoou por toda a Turquia. As músicas que combinavam o estilo arabesque com o pop contemporâneo encantaram o público. O sucesso imediato o transformou em uma figura nacional, e sua presença em programas de televisão começou a crescer. A combinação de carisma, talento e emoção genuína o colocou rapidamente entre os artistas mais admirados do país. Mas Özkan não se limitava à música. Em 1994, deu seu primeiro passo no cinema com o filme Ona Sevdiğimi Söyle, abrindo as portas para uma segunda carreira como ator. Logo conquistou diretores e produtores, impressionando pela naturalidade diante das câmeras. Vieram então papéis importantes em séries e filmes, como Samanyolu e o Cindy Asker, que consolidaram seu nome como um artista completo.
O auge de sua popularidade veio em 2002, com o papel principal na série Asmal Konak, que se tornou um fenômeno na Turquia e em diversos países. Sua atuação intensa e humana lhe rendeu o prêmio de melhor ator de TV pela Associação de Jornalistas de Revista. Enquanto brilhava na televisão, continuava produzindo música de qualidade. Álbuns como Soban YLDZ e Adi Adi Meleğin o colocaram em turnês pela Europa e pela Turquia, com shows lotados que uniam tradição e modernidade. Em 2011, mostrou outro lado de sua arte ao dirigir e escrever o filme Yasonha, que explorava as dificuldades dos relacionamentos modernos e recebeu o prêmio do público no Festival de Cinema Turco de Mannheim. Esse trabalho provou que Özkan não era apenas um cantor ou ator, mas um verdadeiro contador de histórias. Nos anos seguintes, seguiu ampliando seu legado com filmes como Suve Ates e Sevimli Tehlikeli, nos quais atuou e escreveu os roteiros. Suas obras receberam indicações a prêmios importantes e reforçaram sua reputação como um dos artistas mais completos de sua geração. Séries como Azir Angesizi e Estambulu Gelin mantiveram sua popularidade nas alturas, com papéis que emocionavam o público pela sinceridade das interpretações. Ao longo das décadas de 2000 e 2010, acumulou mais de 20 álbuns e dezenas de produções audiovisuais, sempre mantendo a autenticidade que o público admirava. Em 2024 voltou à televisão com a série KZL Goncalar, interpretando Leven, um personagem que mostrava seu amadurecimento como ator. O público e a crítica reconheceram a profundidade de sua atuação, celebrando sua permanência no topo após mais de 30 anos de carreira. O caminho de Özkan Deniz até o auge foi marcado por talento, esforço e verdade. Cada conquista veio acompanhada de trabalho e superação. Ele se tornou um símbolo de emoção, dedicação e resistência, e ainda tinha muito a mostrar nos próximos capítulos de sua jornada. Após o grande sucesso de Asmal Konak no início dos anos 2000, Özkan Deniz acreditava que o reconhecimento internacional seria o próximo passo natural de sua carreira. No entanto, a realidade se mostrou mais dura do que esperava. Durante tentativas de ingressar no cinema europeu, enfrentou rejeições em várias audições. Seu sotaque e sua origem curda foram vistos como barreiras para papéis principais, limitando suas oportunidades fora da Turquia. Essa fase de portas fechadas revelou o preconceito cultural ainda presente na indústria, mas também fortaleceu sua determinação em seguir criando a partir de suas próprias raízes. O filme Yasonha, lançado em 2011, foi uma tentativa de expandir horizontes. Embora tenha recebido o prêmio do público no Festival de Mannheim, as críticas à sua narrativa experimental o fizeram refletir sobre seu estilo como diretor. A recepção dividida trouxe dúvidas e o levou a dar uma pausa nos projetos de cinema autoral, concentrando-se novamente na música e em atuações pontuais. Essa autocrítica marcou um período de questionamento profundo sobre seu papel como artista. Em 2019, sua vida pessoal se tornou o centro das atenções com o divórcio de Feyz Aktan. A separação, amplamente divulgada, coincidiu com uma queda na quantidade de convites para papéis principais. A exposição excessiva e as especulações mediáticas deixaram produtores cautelosos, forçando Özkan a aceitar papéis menores para se manter ativo. Ao mesmo tempo, enfrentou uma controvérsia internacional ao participar de eventos em Israel, o que gerou críticas de grupos que apoiavam o movimento BDS. O boicote resultante prejudicou turnês planejadas no Oriente Médio, afetando sua imagem e levando a um afastamento temporário dos palcos. Durante a pandemia de 2020 e 2021, a paralisação de shows e gravações agravou as dificuldades. Sem poder realizar apresentações, enfrentou perdas financeiras e confessou em entrevistas a dor de ver sua equipe parada. Nesse período de silêncio e incerteza, refugiou-se na composição, criando músicas que expressavam saudade e resistência, muitas delas ainda inéditas. Em 2021, novas turbulências surgiram com acusações públicas feitas por sua ex-esposa, afetando sua reputação e reduzindo contratos publicitários. A situação o levou a um isolamento criativo, onde mergulhou em reflexões sobre fama e vulnerabilidade. Ao mesmo tempo, seus lançamentos musicais mais recentes não alcançavam o mesmo impacto de antes. As tentativas de combinar sons pop com o arabesque tradicional pareciam distantes das preferências do público jovem, obrigando-o a repensar seu estilo. Em 2025 surgiram desentendimentos familiares com seu irmão Erkan, relacionados à administração de sua carreira. O conflito interferiu na promoção da série KZL Goncalar, resultando em atrasos e boatos sobre uma possível aposentadoria.
Para completar, uma ação judicial por construções irregulares em suas propriedades trouxe novas manchetes negativas. Mesmo diante de tudo isso, Oscar Denis não desistiu. Encarou as quedas como parte natural da jornada artística e buscou nelas combustível para evoluir. Cada fracasso se tornou aprendizado e cada rejeição, um motivo para se reinventar. Ao final dessa fase conturbada, o artista emergiu mais maduro, consciente de suas limitações e da necessidade de recomeçar quantas vezes fosse preciso. A luta pela relevância continuava, e ele estava disposto a enfrentá-la com o mesmo coração determinado do jovem que um dia sonhou em Aide. O ano de 2019 marcou o início de um dos períodos mais turbulentos da vida de Oscar Denis. Após apenas 15 meses de casamento, seu divórcio com Feyza Aktan tornou-se um dos assuntos mais comentados da mídia turca. As disputas por custódia do filho, Kuzey, e as acusações mútuas de controle e humilhação foram amplamente divulgadas em jornais e programas de televisão. O público, acostumado a vê-lo como um símbolo de romantismo, passou a acompanhar de perto os dramas pessoais que pareciam saídos de um roteiro trágico. Apesar de tentar manter discrição, Oscar acabou exposto a uma avalanche de julgamentos e especulações. Rumores sobre acordos financeiros e chantagens se espalharam rapidamente, alimentando debates nas redes sociais e nos tabloides. O ator, desejando preservar o bem-estar do filho, optou por resolver as questões judicialmente, mas sua imagem pública sofreu. Ao mesmo tempo, enfrentou críticas internacionais por ter se apresentado em eventos culturais em Israel, contrariando o movimento de boicote BDS. A repercussão foi intensa, com ativistas e fãs palestinos acusando-o de insensibilidade política. O episódio causou perda de público no mundo árabe e forçou o cancelamento de shows planejados em 2020. Em meio a essas controvérsias, Oscar ainda precisou lidar com novos rumores amorosos em 2022, quando foi associado à modelo Sebnem Sheffer. Embora o suposto relacionamento tenha sido negado, a situação reavivou discussões sobre sua vida pessoal, levando-o a se pronunciar sobre a importância da privacidade. Já em 2025, uma crise familiar envolvendo seu irmão Erkan ganhou destaque. Acusações de traição financeira e até ameaças foram divulgadas, levando o caso às autoridades. A mãe, Kadri, chegou a intervir em programas de televisão pedindo reconciliação, em um episódio que comoveu o público, mas também revelou feridas familiares profundas. No mesmo ano, outra polêmica surgiu quando rumores afirmaram que Oscar teria expulsado a mãe de casa por influência de sua esposa, a estilista iraniana Samar Dadgar, 22 anos mais jovem. A família se dividiu publicamente e sua irmã Yurdan alegou motivos financeiros por trás das brigas. Pouco depois, ele enfrentou um processo judicial por alterações ilegais em propriedades particulares, o que coincidiu com seu aniversário de 53 anos e reacendeu especulações sobre instabilidade pessoal e profissional. Essas crises, somadas à pressão constante da fama, testaram seus limites emocionais. Mesmo assim, Oscar procurou enfrentar tudo com serenidade. Usou suas redes sociais para expressar gratidão aos fãs que permaneceram ao seu lado e para reafirmar seu compromisso com a verdade. Em concertos recentes, abordou temas de superação e despedida, emocionando o público ao transformar dor em arte. Entre quedas e recomeços, Oscar Denis mostrou que a fama pode iluminar e ferir ao mesmo tempo. Aprendeu que as sombras da popularidade fazem parte do caminho e que o verdadeiro valor de um artista está em continuar, mesmo quando o mundo parece desabar. O próximo capítulo de sua história ainda estava sendo escrito, e ele seguia adiante, fiel à própria essência. A vida pessoal de Oscar Denis sempre foi tão intensa quanto sua trajetória artística. Seu primeiro casamento aconteceu em 1991, na Alemanha, com Andan Denis. Na época, ele ainda buscava se firmar como cantor e enfrentava os desafios de viver em um país estrangeiro. O relacionamento durou até 2000 e foi marcado por companheirismo e estabilidade, especialmente nos anos em que sua carreira ainda engatinhava. No entanto, a distância emocional e as constantes viagens a trabalho acabaram desgastando o casal. A separação aconteceu de forma respeitosa, e Andan permaneceu uma lembrança positiva em sua vida, alguém que o apoiou quando ele mais precisava. Entre 1997 e 2002, Oscar viveu um relacionamento com a modelo e atriz Ebru Destan. A relação inspirou várias de suas canções românticas, refletindo a paixão e a sensibilidade que marcavam sua personalidade. Apesar do amor, a rotina exaustiva e os compromissos profissionais fizeram o romance chegar ao fim. Anos depois, entre 2008 e 2010, viveu outra relação marcante, com a atriz Fahriye Essen.
Juntos, formaram um dos casais mais comentados da Turquia, mas a diferença de agendas e a pressão da fama acabaram pesando. Em entrevistas, ele admitiu que o sucesso cobra um preço alto da vida amorosa, pois exige dedicação total e pouco espaço para o equilíbrio. Em 2018, Özkan se casou com Feyza Aktan, 20 anos mais jovem, e no mesmo ano nasceu o filho Kuzey. O nascimento foi um dos momentos mais felizes de sua vida. No entanto, a relação começou a se desgastar rapidamente, marcada por conflitos e acusações de controle e gastos excessivos. Em junho de 2019, o divórcio trouxe dor e exposição mediática. A disputa pela custódia foi um processo difícil, mas ele buscou manter a dignidade e o foco no bem-estar do filho, mesmo com protocolos de silêncio na imprensa. Imagens de encontros carinhosos entre pai e filho mostravam um homem tentando equilibrar o amor paterno com as feridas do fim de um casamento. Em 2023, casou-se novamente, desta vez com a designer iraniana Samar Dadgar, também 22 anos mais jovem. O casal se conheceu em 2021, durante produções televisivas, e rapidamente desenvolveu uma conexão profunda. Contudo, as diferenças culturais e a grande diferença de idade geraram críticas, inclusive dentro da própria família. Apesar disso, Özkan se manteve firme, afirmando que Samar representava estabilidade e carinho após anos de turbulência. A paternidade de Kuzey trouxe novo sentido à sua vida. Ele passou a compartilhar momentos íntimos de brincadeiras e viagens, destacando como ser pai o transformou emocionalmente. Experiências amorosas anteriores, como com Aysa Kuru e Aysiak, ensinaram-lhe a valorizar a privacidade e a simplicidade nas relações. Em 2025, novas tensões surgiram, quando boatos apontaram que Samar teria influenciado o afastamento entre Özkan e sua mãe, reacendendo dores familiares. Apesar das críticas, ele defendeu o casamento como um pilar de equilíbrio. Todas essas experiências moldaram um homem mais introspectivo e maduro. As perdas e reconciliações o levaram a usar a música como refúgio e terapia, transformando emoções em arte. Para Özkan Deniz, amar e ser pai são caminhos entrelaçados por dor e aprendizado, e a paternidade se tornou sua âncora mais forte em meio às tempestades da fama. No início de 2025, durante as gravações da série KZL Goncalar, Özkan Deniz viveu um dos momentos mais delicados de sua vida. Em fevereiro sofreu um espasmo cardíaco repentino no set, confundido inicialmente com um infarto. Foi levado às pressas ao hospital, onde passou por uma angioplastia e recebeu um stent em uma artéria parcialmente obstruída. A notícia se espalhou rapidamente, preocupando fãs e colegas de profissão. O incidente o obrigou a interromper as gravações para um período de repouso e recuperação. Sua esposa, Samar Dadgar, reagiu publicamente nas redes, expressando frustração com o ritmo exaustivo das filmagens e responsabilizando o estresse pela crise. Médicos confirmaram que o esforço intenso, aliado a anos de turnês e noites sem descanso, havia contribuído para o problema. O episódio serviu como um alerta para mudanças de hábitos e maior cuidado com a própria saúde. Após a recuperação, Özkan explicou que não havia sofrido um infarto, mas um espasmo cardíaco causado por tensão emocional. Confessou ter vivido meses de ansiedade acumulada devido a conflitos familiares e pressões profissionais. A experiência o levou a buscar ajuda psicológica e terapia para lidar com o estresse. Essa nova fase revelou um lado mais vulnerável e humano, que o público raramente via. As lutas internas de Özkan não eram novas. Letras de suas canções nos anos 2010 já revelavam sinais de melancolia e solidão. Após o divórcio, mergulhou em períodos de depressão silenciosa, onde a arte foi sua principal forma de sobrevivência emocional. A pandemia de 2020 acentuou esse quadro, com a ausência dos palcos e a distância dos fãs aumentando o sentimento de isolamento. Além das questões mentais, Özkan enfrentou problemas físicos menores ao longo da carreira, como crises respiratórias causadas por longas gravações em ambientes fechados. Entretanto, o espasmo cardíaco de 2025 representou um divisor de águas. Pela primeira vez, ele entendeu que a dedicação extrema ao trabalho podia custar sua própria vida. A partir desse momento, adotou rotinas mais saudáveis, incluindo exercícios regulares, alimentação controlada e práticas de meditação. O apoio de Samar e do filho Kuzey foi essencial nesse processo. As visitas do menino durante a recuperação hospitalar o emocionaram profundamente e o motivaram a repensar prioridades. Com o tempo, ele passou a usar sua visibilidade para falar sobre saúde mental, incentivando colegas e fãs a cuidarem de si mesmos. As experiências de fragilidade transformaram Özkan em um homem mais consciente.
A fama, antes sinônimo de glória, deu lugar a um olhar mais humano sobre a própria existência. Ele percebeu que sucesso verdadeiro não está apenas em prêmios ou aplausos, mas em manter o coração literal e emocionalmente em equilíbrio. Em fevereiro de 2025, durante as filmagens da série KZL Goncalar, Oscar Deniz viveu um susto que mudaria sua maneira de encarar a vida. No meio de uma cena intensa, sentiu uma dor forte no peito e dificuldade para respirar. O set foi tomado por preocupação. Rapidamente ele foi levado ao hospital em Edirnecap, região central de Istambul, onde os exames indicaram um espasmo cardíaco grave e bloqueios parciais em uma artéria principal. Os médicos decidiram agir imediatamente. Uma angioplastia de emergência foi realizada, e um stent foi colocado para restaurar o fluxo sanguíneo. A cirurgia foi bem-sucedida e salvou sua vida. O diagnóstico revelou que Oscar já apresentava obstruções antigas, agravadas por anos de estresse, poucas horas de sono e uma rotina exaustiva de gravações e shows. A notícia chocou os fãs, mas também trouxe alívio ao saberem que ele estava fora de perigo. Após o procedimento, permaneceu internado por alguns dias sob observação contínua. Seguiu um tratamento rigoroso com medicamentos antiplaquetários e acompanhamento cardiológico regular. Recebeu alta em tempo recorde, mas com uma condição clara: precisava mudar hábitos e reduzir o ritmo de trabalho. Coincidentemente, o episódio aconteceu próximo ao seu aniversário de 53 anos, o que o levou a refletir profundamente sobre o valor da vida e o impacto das emoções no corpo. Os médicos recomendaram não apenas acompanhamento físico, mas também avaliações psicológicas para lidar com o estresse emocional causado por conflitos familiares e pressões profissionais. O artista entendeu o recado. Passou a fazer fisioterapia leve e caminhadas diárias, compartilhando parte desse processo nas redes sociais. Com isso, inspirou milhares de seguidores a cuidarem da própria saúde e perderem o medo de buscar tratamento preventivo. Durante a recuperação, Oscar encontrou tempo para compor novas músicas. As letras refletiam vulnerabilidade e gratidão, transformando susto em inspiração. Canções nascidas desse período traziam mensagens sobre fragilidade humana e o valor de estar vivo. O artista dizia em entrevistas que cada batida do coração lembrava a importância de desacelerar e apreciar o presente. Essa visão se traduziu em melodias suaves e letras introspectivas, marcando uma nova fase em sua carreira musical. O suporte de médicos especializados foi essencial. Cardiologistas e fisioterapeutas o acompanharam de perto, adaptando rotinas para que pudesse voltar ao set de forma segura. Sua recuperação rápida foi vista como exemplo de disciplina e fé. Ele creditou o sucesso do tratamento à equipe médica, à família e à medicina moderna, reforçando a importância de check-ups regulares, especialmente para quem vive sob pressão constante. Quando retornou às gravações de KZL Goncalar, foi recebido com aplausos pela equipe. O incidente que poderia ter encerrado sua trajetória, acabou se tornando um símbolo de renascimento. A cirurgia não apenas preservou sua vida, mas também o fez enxergar com clareza o que realmente importava. Oscar passou a priorizar o bem-estar e a convivência com os entes queridos, reduzindo compromissos e escolhendo projetos mais significativos. A experiência revelou a vulnerabilidade por trás da figura pública. Mostrou ao mundo que até mesmo os mais fortes enfrentam limitações do corpo. Oscar Deniz provou mais uma vez que coragem não está em evitar a dor, mas em encará-la com serenidade, transformando o medo em força e a recuperação em uma nova chance de viver plenamente. As perdas marcaram profundamente a vida de Oscar Deniz, moldando não apenas o homem, mas também o artista que o público conhece. Em junho de 2018, poucos meses após o nascimento de seu filho Kuzey, ele recebeu a notícia devastadora da morte de seu pai, Saad Deniz. O diagnóstico havia sido um câncer agressivo, descoberto tarde demais para tratamento eficaz. O contraste entre a chegada do filho e a partida do pai o mergulhou em um turbilhão emocional. Em postagens e aparições públicas demonstrou tristeza contida, descrevendo aquele período como um cruzamento de alegria e dor. O funeral aconteceu em Istambul, reunindo familiares, amigos e colegas de longa data. Oscar estava visivelmente abalado, acompanhado pela então esposa Feyza Aktan. Mesmo em meio ao luto, tentou manter serenidade por respeito à memória paterna. O falecimento de Saad fez com que repensasse o significado de legado e responsabilidade familiar. As canções compostas nos meses seguintes carregaram tons de saudade e amor filial, transformando a dor em arte. Um ano antes, em 2017, o falecimento de seu tio Sakiro, lendário cantor curdo, também o havia abalado profundamente.
Shakiro foi uma das maiores influências musicais de Oscar, e sua morte representou o encerramento de uma era cultural. Em homenagem, Özkan passou a incluir em seus shows versões de canções folclóricas curdas, mantendo viva a tradição que o inspirou desde a infância. Esse gesto reforçou sua conexão com as origens e o aproximou ainda mais do público que partilha da mesma herança. Ao longo da vida, o artista enfrentou outras perdas silenciosas. Parentes próximos faleceram quando ele ainda era jovem em Ad, moldando seu olhar sobre a brevidade da existência. A morte de colegas de trabalho, como atores da série Asmal Konak, também deixou cicatrizes. Ele passou a prestar homenagens discretas em apresentações, dedicando versos e melodias a amigos que partiram cedo demais. Em 2025, a morte do cantor Volkan Konak, uma figura importante da música turca contemporânea, o comoveu profundamente. Em entrevistas, Özkan falou sobre como a perda de colegas o fazia refletir sobre o tempo e o propósito da arte. Ao mesmo tempo, as tensões familiares daquele ano o levaram a descrever o afastamento da mãe como uma espécie de morte simbólica, uma ruptura que doía tanto quanto uma despedida definitiva. O luto, para Özkan Deniz, nunca foi apenas ausência. Foi combustível criativo e introspecção. A cada perda, ele transformou a dor em canção e o silêncio em força. A convivência com a mortalidade o fez valorizar ainda mais a vida ao lado de Kuzey e de Samar, priorizando o tempo em família e a saúde emocional. Essas experiências moldaram um artista consciente da fragilidade humana. As mortes o ensinaram que o brilho da fama é passageiro, mas o amor e as memórias são eternos. No coração de Özkan, cada despedida se converteu em arte, e cada luto se transformou em aprendizado sobre gratidão e permanência. A solidão sempre acompanhou a trajetória de Özkan Deniz em diferentes fases da vida, mas os anos mais recentes trouxeram um tipo de isolamento mais profundo, tanto financeiro quanto emocional. Em 2025, a ruptura com seu irmão Erkan Deniz, que por mais de 2 décadas atuou como gerente e conselheiro profissional, causou uma crise inesperada. Acusações mútuas de má gestão e dívidas contraídas em nome de Özkan resultaram em bloqueios de contas e apreensões de bens. Pela primeira vez em muitos anos, o artista precisou pausar investimentos e reorganizar sua vida financeira. O rompimento com Erkan não foi apenas uma perda administrativa, mas também uma fratura familiar que ecoou em manchetes e feriu o coração do cantor. A lembrança dos tempos difíceis na Alemanha nos anos 1990 voltou com força. Naquela época, Özkan sobrevivia com poucos recursos, dormindo em quartos alugados e sonhando com um futuro melhor. Décadas depois, mesmo com fama consolidada, enfrentava um tipo diferente de escassez, a confiança quebrada e a sensação de solidão em meio à exposição pública. As disputas por propriedades familiares e ações judiciais sobre construções irregulares pioraram a situação, criando um ambiente de tensão que o levou ao isolamento voluntário em sua casa nos arredores de Istambul. O distanciamento da mãe, Kadriye, e de outros familiares intensificou o sentimento de vazio. Após anos de convivência próxima, divergências e acusações mútuas culminaram em uma separação emocional. A matriarca cortou laços com os filhos, e Özkan passou a descrever essa fase como um silêncio familiar doloroso. Longe das origens, refugiou-se em longas caminhadas, sessões de estúdio e momentos com o filho Kuzey, buscando reencontrar equilíbrio na rotina. O isolamento midiático também teve início antes, durante a pandemia de 2020. Os cancelamentos de shows e eventos o deixaram financeiramente vulnerável. Ele sustentou sua equipe com economias pessoais, recusando-se a demitir funcionários mesmo em tempos de crise. Foram meses de introspecção, em que aprendeu a lidar com o silêncio e com a ausência dos aplausos. As composições escritas nesse período eram reflexivas, cheias de melancolia e esperança contida. Após o divórcio de 2019, Özkan enfrentou longas semanas sem contato com o filho devido a disputas judiciais. A falta de convivência diária o isolou socialmente. Amigos próximos relataram que ele passava horas compondo em casa, evitando aparições públicas. A mídia, que antes celebrava cada lançamento, agora preferia noticiar escândalos familiares. Esse abandono simbólico o fez compreender como o sucesso é frágil e como o apoio pode desaparecer quando a imagem é abalada. O boicote cultural de 2019 por sua presença em eventos em Israel também contribuiu para esse isolamento. Convites internacionais diminuíram, e ele precisou se concentrar apenas no público doméstico. A ausência de manchetes positivas transformou o artista em alvo de críticas, mas também em alguém que aprendeu a se comunicar diretamente com os fãs por meio das redes sociais, sem intermediários. Essas experiências o forjaram.
Em meio ao silêncio, Özkan Deniz aprendeu a ouvir a si mesmo. Em 2025 formou uma nova equipe independente livre de antigos vínculos, e voltou a produzir com autonomia total. O isolamento, que antes parecia um castigo, tornou-se refúgio e força. O homem que um dia temeu o esquecimento agora descobria valor na solidão. Era ali, entre paredes silenciosas e notas musicais, que ele reencontrava a própria voz e compreendia que a solidão, muitas vezes, é o preço da autenticidade. Ao longo da vida, Özkan Deniz acumulou vitórias e dores em proporções semelhantes. Atrás do brilho dos palcos, havia um homem que enfrentava desilusões profundas e traumas que o moldaram como ser humano e artista. A mais dolorosa delas ocorreu em 2025, quando rompeu com o irmão Erkan após 35 anos de parceria. A relação, antes pautada em confiança, transformou-se em conflito público. Özkan sentiu-se explorado, traído por alguém que considerava parte inseparável de sua trajetória. A crise financeira e emocional que se seguiu levou a escrever uma carta aberta, expressando tristeza e desencanto com os laços familiares. Essa ruptura fez emergir lembranças de outras desilusões antigas. O divórcio de 2019, pouco depois do nascimento de Kuzey, ainda ecoava em sua memória. O fim do casamento trouxe questionamentos sobre amor, lealdade e a dificuldade de viver relacionamentos sob o olhar constante da imprensa. O cantor aprendeu que nem todo afeto resiste à pressão da fama e que, às vezes, a solidão é o único abrigo possível. A morte do pai, em 2018, somou outra camada de dor. Perder Saad Deniz pouco após tornar-se pai foi um golpe duplo. A ausência paterna o levou a refletir sobre o tempo e a urgência de estar presente para o filho. Tornou-se um pai dedicado, mas emocionalmente marcado pela lembrança do que perdeu. A vida o ensinava de forma dura que o amor e o luto caminham lado a lado. Em 2019, quando enfrentou críticas internacionais por se apresentar em Israel, sentiu uma desilusão cultural. Artistas e fãs que antes o aplaudiam voltaram as costas, e ele passou a questionar se a arte realmente ultrapassa fronteiras políticas. Essa experiência o fez repensar o propósito de cantar e atuar, conduzindo-o a uma fase introspectiva de criação. O afastamento da mãe em 2025 intensificou antigos traumas de infância. As brigas familiares reacenderam sentimentos de rejeição e instabilidade. Em publicações sinceras, demonstrou tristeza pela ruptura e expressou desejo de reconciliação, mesmo sem saber se seria possível. A ferida aberta por esse distanciamento emocional foi uma das mais difíceis de cicatrizar. As rejeições vividas ainda jovem na Alemanha também deixaram marcas. Recusado em testes por seu sotaque e origem curda, aprendeu cedo que talento nem sempre basta. Transformou essa dor em força, decidindo nunca renegar suas raízes. Cada nota que cantava era, de certa forma, um ato de resistência cultural. O espasmo cardíaco de 2025 simbolizou o peso acumulado desses traumas. Foi um alerta físico para um sofrimento guardado por anos. O episódio o fez despertar para a finitude e adotar uma postura mais contemplativa diante da vida. A decepção com a mídia, que priorizava escândalos sobre sua arte, o ensinou a filtrar o que realmente importava. Em um concerto de 2025, quando discursou sobre despedidas e recomeços, emocionou o público e demonstrou que as feridas não o destruíram, apenas o tornaram mais humano. Essas experiências mostraram que a verdadeira força nasce do enfrentamento das quedas. Özkan Deniz aprendeu que os traumas, por mais dolorosos que sejam, podem ser transformados em luz. Sua resiliência é o reflexo de uma alma que, mesmo ferida, continua cantando, provando que a arte é o caminho mais sincero para curar as cicatrizes da vida. E aí, o que você achou desta história sobre Özkan Deniz? Confesso que a vida dele teve reviravoltas que ninguém esperava, não é mesmo? Deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre tudo o que descobriste neste vídeo. Será que ele tomou as decisões certas? O que mais te surpreendeu? Eu quero saber o que você pensa. Se ainda não és inscrito no canal, inscreve-te agora e ativa o sino de notificações para receberes mais vídeos sobre os bastidores das novelas turcas e a vida dos teus atores preferidos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.